Oi, Habibs, bem-vindos. Hoje vamos gravar para vocês o segundo capítulo da sua série de relacionamentos. Eu sou a Dani Habiba. Eu sou Matheus Alibaba. E hoje nós vamos falar sobre a segunda lei para ter um bom relacionamento, que é a comunicação. Exatamente. A maioria dos problemas dos relacionamentos ocorre por falta de comunicação. Existem dois tipos de comunicação. É o diálogo interno, que é você para você mesmo, e o diálogo externo, que é você para outras pessoas. Então vamos dar agora um exemplo de comunicação interna. O diálogo interno é a sua voz que fala dentro da sua cabeça. E essa voz, ela mais critica ou elogia? Dependendo, se essa voz apenas te criticar e nunca te elogiar, você não vai conseguir desenvolver a sua vida. Você vai sempre andar para trás, porque a sua voz interior tem que ser sua amiga, não sua inimiga. Isso, da mesma forma que um diálogo interno tem que ser uma voz amiga, o diálogo externo, que é você para outras pessoas, tem que seguir dessa mesma forma. Você não pode ter uma boa comunicação com outra pessoa se você só critica essa pessoa, se você critica ela. Então, se você critica todas as pessoas ao seu redor, ninguém quer ficar perto de você. Exato, porque... Eles vão falar assim, já tá vendo fulano aí para me te criticar. Então, você não vai ter uma boa comunicação com as outras pessoas. Isso, porque é igual um exemplo. O amor só vai para quem tem amor. O ódio só vai para quem tem ódio. Exatamente. Vou dar um exemplo de vida real que nós vivemos aqui. Nós vivemos numa casa que tem um fluxo muito grande de carros. E todas as vezes que eu vejo uma pessoa fazendo alguma coisa errada, passando a placa, buzina, aí o cara começa a xingar. Da mesma forma, é instantaneamente, é impressionante. Instantaneamente a pessoa xinga de volta. Então, o que isso prova? Que o amor vai para o amor e o ódio vai para o ódio, gente. Isso é uma coisa que é fundamental, principalmente na sua comunicação. Se você, tudo que você faz, tudo que você comunica, se sua linguagem é positiva, você vai ter a positividade de volta para você. Isso. Se você é uma pessoa que só joga ódio, só joga rancor, isso vai voltar para você instantaneamente. Isso, tanto interno quanto externo, né? Tanto interno quanto externo. Então, da mesma forma que a água vai para a água, se você abrir sua torneira, a torneira vai para o encanamento vai para o esgoto vai para o rio, e do rio vai para o mar. Ou seja, semelhante atrai semelhante. É verdade. Então, isso não ocorre de forma inversa. Isso, então a comunicação tem que transformar a sua vida, né? Nunca vai ser na sua zona de conforto. Isso. Para você acontecer grandes mudanças, igual a gente falou no primeiro capítulo, é preciso que você saia da sua zona de conforto. Então, saindo da sua zona de conforto, você precisa mudar alguns paradigmas da sua vida. Isso. Se sua vida está parada, o passo fundamental é você olhar para a sua comunicação. Como está a sua voz interna e como está a sua comunicação para outras pessoas. Isso vai ser fundamental para você conseguir um relacionamento saudável e manter um relacionamento. A minha comunicação com o Matheus, né, no início do namoro, teve a comunicação de ambas as partes, né? Exatamente. No início do nosso relacionamento, uma coisa fundamental que aconteceu é na comunicação. Eu sempre ligava para a Dani, mas tem dia que eu não ligava. E eu esperava a Dani ter a reação de ligar, porque a comunicação tem que funcionar de ambas as partes. Sim. Não adianta só eu ligar e a Dani sempre ficar esperando eu ligar. Então, o fato da Dani me ligar de volta foi um fato fundamental. Isso, porque eu ligava. Ela me ligava de volta e falou assim, não, realmente ela está interessada, está tendo uma comunicação de ambas as partes, não é só eu que estou doando. Sim. A Dani também está doando a sua comunicação comigo. E eu também queria criar minha realidade, então eu ligava e manifestava também os meus interesses. Isso, a comunicação, ela gera potencial de ação. Então, tudo que você for falar vai gerar ação. E uma das coisas que a gente fez no nosso relacionamento para gerar essa ação é criar raízes. Através da nossa comunicação, a gente criava cartas em todas as nossas comemorações de namoro, 1 mês de namoro, 2 meses de namoro. Isso, a gente fazia diversas cartinhas. Olha isso, gente. Que era uma forma de comunicar. Tudo que a gente fala aqui, a gente aplica. Então, isso não é balela. A gente fortaleceu nossas raízes através de cartas. Então, toda essa a comunicação... Foi uma comunicação que a gente teve. Então, olha para você ver, carta de namoro, às vezes a Dani tirava carteira, eu fazia uma cartinha para ela.
Então, a comunicação, para a gente, ela gerou a ação de criar raiz. Então, a comunicação é muito importante e fundamental para você criar essas raízes. É como se fosse uma planta. O seu relacionamento é como se fosse uma árvore. Se você regar ela com coisas positivas, ela vai crescer, vai tendo raízes e nada vai abalar. Então, Exatamente. Você tem que alimentar isso em todas as fases do seu relacionamento. Então, desde o início... Foi a comunicação através de cartas, ligação, mensagem de celular também. Tinha muita mensagem de celular, então a gente fez a comunicação. Essa foi a primeira foto que tiramos juntos. Por coincidência, eu achei aqui, ó, uma carta que eu escrevi para a Dani. Olha a data. 12/6/2012. Foi quando a gente começou a namorar. No dia dos namorados que a gente passou. Então, essa comunicação é fundamental para ter um relacionamento saudável. E vários tipos de comunicação, né? Dependendo do estágio que você está no seu relacionamento, né? Isso. Se precisar resolver algum problema, você tem que comunicar. Porque a comunicação cria a sua realidade. E uma coisa importante, gente, tudo na vida é uma questão de moldes, né? Eu tinha a minha comunicação, a Dani tem a comunicação dela. Cada um de uma família diferente. De uma forma, de uma vivência diferente. A comunicação é fundamental para você criar um molde de comunicação que funciona para o casal. Para se encaixar, né? Para se encaixar. Ela tinha os jeitos dela e eu tinha o meu jeito. Então foi através da comunicação que a gente gerou raízes e com isso a gente criou uma linguagem. O pessoal até brinca com a gente que a gente chama um ou outro de neném. Mas foi a nossa linguagem do amor. É a linguagem que a gente comunica, que a gente se identifica. E uma comunicação acontece quando as duas partes se entendem. Da mesma forma, se eu falasse muito rápido, a Dani falasse muito devagar, a comunicação não ia funcionar para nós. Porque um fala de um jeito e o outro fala do outro. Então, quando você se comunica através de cartas, através de falas, de ligações, você vai entendendo que a comunicação vai dando um jeito, vai encaixando. Vai entendendo o jeito um do outro e um vai moldando um para o outro. Exatamente. E o que me chamou a atenção, né, no Matheus, quando ele começou a se relacionar comigo, foi a comunicação dele, através da postura dele, das atitudes dele, que foi diferente de outras pessoas que eu me relacionei. Então, é um diferencial que chamou a atenção. E quando eu estava com ele, tinha outros casais também que estavam juntos, né, na mesma época, e que não estava dando certo, e eles estavam até me falando, será que você vai dar certo com ele? Eu falei, sim, porque agora chegou a minha vez de ser feliz. Isso foi uma coisa fundamental. A Dani me contou isso depois que a gente começou a namorar, mas isso é importante demais para esse capítulo, porque a Dani, ela falou uma frase que gerou ação. Ela não falou assim, será que eu daria certo com o Matheus? Não, ela falou assim, chegou a minha vez de namorar, de ser feliz. Então, ela não falou uma coisa pro vento, ela gerou uma ação, uma frase gerar ação. Então, e eu fiz de tudo para ser feliz, eu comuniquei, eu liguei, eu me relacionei, eu levei a sério. Então, é para ser feliz, para namorar. Chegou a minha hora de namorar, então eu fiz de tudo para isso. Da mesma forma que eu saí com vários tipos de mulheres, ela não tinha essa comunicação. Todas as vezes era somente eu que ligava. Então, a Dani me ligar de volta foi um fato fundamental, que ela ganhou muitos pontos e acrescentou cada vez mais pontos para achar a pessoa certa. Então, através disso, eu pude ver que a Dani era uma pessoa certa, que estava caminhando para ser uma pessoa certa na minha vida. Isso, eu também, com os mesmos valores, com mesmos princípios. O Matheus é diferenciado de outros caras. A Dani também, totalmente diferenciada. E uma coisa é certa, gente, no seu relacionamento, você vai conhecer vários tipos de pessoas. Como a Dani falou no primeiro vídeo, você tem que achar o termômetro, né? O seu termostato. Porque vai aparecer muita gente e você vai conhecer gente de todos os tipos. Mas é responsabilidade sua achar uma pessoa que está nas suas expectativas. Que vai te valorizar, é a sua responsabilidade. Isso. Lembre-se do primeiro capítulo. Quem está perdido, qualquer direção serve. Então, você tendo a sua autoestima, que foi o primeiro capítulo, você sabendo o que você quer, você vai através de gestos de pessoas que você vai conhecendo para saber se elas se encaixam nas suas expectativas, se elas se encaixam no seu perfil. E um vai se moldando ao outro. E através da comunicação você vai criar a sua realidade.
Gente, voltando ao assunto das cartas, no começo do namoro, né, mais romântico, a gente sempre enviava cartinhas e ainda mais porque cada um tem o seu jeito, cada um tem as suas manias. E eu usava as cartas até mesmo para desabafar, fazia cartinhas lindas, românticas, mas também fazia cartinhas com o meu ponto de vista de algumas coisas que eu não achava correto, não achava certo. Então eu desabafava, escrevia tudo nas cartas, tudo que eu queria falar e não conseguia falar pessoalmente, eu escrevia na carta pra gente resolver algum problema que a gente tinha. E quando a gente não escrevia também na carta, se a gente tivesse algum problema, a gente resolvia na hora, né? Isso. Não empurrava com a barriga. Então, aí que é o poder da comunicação, de gerar ação. A gente não tinha nada pendente, a gente resolvia na hora. Isso é o poder da comunicação. Você nunca pode dar o silêncio para a pessoa. Se você der o silêncio, você não está resolvendo nada. Então, você tem que comunicar com a pessoa, falar dos seus pontos, qual o sentimento que a pessoa está no momento, né? Aflorando em você através das atitudes. Isso. Então, um dos conselhos que a gente tem a dar para vocês para ter um relacionamento saudável, nunca durma brigado, nunca durma no silêncio, que o silêncio é a pior forma de comunicação. Isso, é uma anticomunicação. O silêncio, né? É uma violência psicológica. Exatamente. Então, tudo que a gente tinha para resolver no momento, né? Na comunicação que a gente tinha no início do nosso namoro, a gente estava criando, né, moldes na nossa comunicação. Então a gente descobriu que tudo que a gente deixava para depois era pior. Então tudo que a gente tinha para resolver, a gente falava na hora. Seja qualquer momento que estava, né? Se a gente estivesse na festa, lógico, com a linguagem certa, né? A gente não brigava, chegava a gritar. Então a gente sempre manteve essa postura de comunicação. É uma comunicação mais sadia, né? Mais saudável, né? A Dani e eu nunca gritavam um com o outro, assim, já debatendo. Evita gritar, porque se você começa a gritar, na hora que você vê, você já tá berrando. Então, assim, já maneira quando você for falar. Isso, ninguém absorve alguma informação gritando, gente. Então, você tem que comunicar de uma forma que a pessoa entenda, uma forma clara, né? Sem agressões, sem gritar. E se algum de nós estivesse nervoso, eu tinha um ponto de vista e o Matheus tinha outro, na hora eu esperava um pouco, resolvia o problema, mas quando chegava no outro dia eu falava, olha, mas aquele negócio eu acho que tem que ser assim, quando a pessoa tá mais calma também. Isso, exatamente. Pra resolver melhor. Então a gente sempre resolvia na hora e se ficasse alguma coisa eu sempre falava no outro dia, eu nunca deixava passar um mês, passar um ano. E aí foi resolvendo, né? E através de cartas, através de ligação. De ligações. Não dormir brigado. Não dormir brigado. Sempre fazendo uma oração também, exatamente. Ao acordar e ao dormir. Tudo isso é uma forma de comunicação. Você precisa criar raízes fortes para nada abalar o seu relacionamento, né? Isso. Então, a comunicação é fundamental para essas raízes cada vez se aprofundando. A gente deu o exemplo das cartas. Isso. Então, a gente falar tudo que é para resolver na hora. Então, isso é fundamental para ter a comunicação a seu favor, gerar ação a seu favor do seu relacionamento. Para ter um relacionamento bom, né? Então a comunicação ela tem que acontecer, você tem que falar o que tiver que falar. Isso, não deixe para resolver, né? Tudo que você tem de briga, quanto mais você posterga, pior vai ficar a situação, né? Se você guardar coisas internas para você, uma hora a bomba explode. Então tenha a sua comunicação fluida com o seu parceiro do seu relacionamento e isso vai ter muitos pontos que vocês vão aprofundar cada vez mais a sua relação através do poder da comunicação. Isso, seja uma voz ativa, nunca fique cabisbaixo, não fala a sua opinião, deixa só a pessoa. Não, você tem que dar a sua opinião, você tem que saber comunicar, né, do jeito certo, do jeito correto e o namoro vai fluir, vai ser saudável. Exatamente, e assim vai fluir no seu relacionamento e vai cada vez mais aprofundando e gerando mais valor ao seu relacionamento. E esse vídeo está sendo gravado hoje, dia 27 de maio de 2023. A gente está fazendo 3 anos de casamento, um casamento civil. E já temos 11 anos de relacionamento no total, né? Namoro com casamento. Isso, 11 anos. Gente, então todos os nossos conselhos é praticamente da nossa vivência, da vida real que a gente teve. E a gente está passando apenas nossa experiência para vocês. Isso. Então, todo o relacionamento que você tiver, se inspire em casais que têm relacionamentos duradouros, relacionamentos saudáveis, né?
Isso. E com isso você vai cada vez mais evoluindo no seu relacionamento através da experiência de outros casais. Isso mesmo, gente. Então, vamos finalizar o vídeo por aqui. E a comunicação, ela cria sua realidade. E como você quer que seja a sua realidade? Triste ou feliz? Você só tem uma chance de ser feliz. É aprender a viver o aqui e agora. E com isso, com a comunicação certa, se atentando a todos esses ensinamentos, você vai conseguir encontrar o seu relacionamento e manter o seu relacionamento cada vez mais saudável e mais feliz. Então ficamos por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo com sua nova série de relacionamentos. Com a Dani Habiba e Matheus Alibaba. Até a próxima. Até a próxima.